Olá, meus amigos. Essa é a segunda aula do curso Educar Nossas Crianças. E nesta segunda aula eu vou extrair do Catecismo da Educação do Padre René, do capítulo da Educação Moral, o tratamento particular de diversos defeitos. O padre, então, ele vai percorrer os chamados pecados capitais, orgulho, a inveja, a gula e tal. E entre esses eu vou então pensar um que é da luxúria, da sensualidade. E por que tratar deste assunto? Bom, porque nós vivemos numa sociedade hipersexualizada. As crianças, ali já 9, 10, 11 anos de idade, já estão sendo afetadas por muitos estímulos, através de muitos dos meios, inclusive da própria escola, de seus amigos. E, infelizmente, muitos pais também acabam dando aos seus filhos celular, enfim, com a internet, mesmo colocando filtros, mas com a internet e tal. E o que acontece é que chega a imagem, chega a música, ou seja, e outros tantos estímulos que vão acabar afetando a criança, e como resultado nós vamos percebendo um jovem que chega não muito distante, né? Ou seja, ainda mesmo ali logo de início, muito preguiçoso, irritado, muito fechado, melancólico, já não mais tão sincero, enfim, já ferido pelos ataques, né, que vêm da sensualidade desregrada, ou seja, porque ele não ordenou seus amores, né, ou seja, ordenou o amor, né, parou de flertar com os falsos amores. Então, este assunto ele é importantíssimo. Logo depois de termos falado sobre a autoridade, vamos falar, então, dentro da educação moral, sobre sensualidade. E você vai ficar cada vez mais claro conforme a gente for avançando. Muito bem. Então, o Padre René, então, neste capítulo, ele vai ajudar o pai não somente a saber o que fazer, né, ou como antecipar-se, ajudar a proteger o seu filho, vai ajudá-lo principalmente a educar a criança para que ela tenha autodomínio, né, porque de fato os puros verão a Deus, e alcançar a pureza, levar o filho à pureza, não é apenas colocar à volta dele, ou melhor, né, retirar de perto dele tudo aquilo que, por imagens, por ouvir ou por qualquer outro dos sentidos também, possam lhe afetar alguma coisa de impureza. O padre também vai falar sobre isso. Mas é interessante notar que ele quer nos levar a uma ideia mais profunda. E se a pureza ela é o ordenamento, né, do coração do homem, da mente do homem, né, as coisas mais elevadas, já fica logo de cara, quando nós investigamos, seguindo os passos aqui do Padre René, de que é muito difícil de um jovem se elevar, né, a coisas inclusive do próprio intelecto, justamente por quê? Porque ele já está com a mente embotada, o coração já como que esmagado, né? O coração já realmente bastante materializado. Aí, bem no início, né, do capítulo sobre a luxúria, o Padre René, ele diz assim, né? Depois do pecado original, as paixões da carne, por uma justa punição de Deus, tornaram-se tirânicas. O homem foi mergulhar no prazer dos sentidos. E segundo Santo Agostinho, em vez de, por sua imortalidade primitiva e perfeita submissão do corpo ao espírito, se tornar espiritual, mesmo na carne, tornou-se carnal, mesmo no espírito. Veja, é uma colocação realmente muito bonita para dizer justamente para o pai: olha, eu estou tentando de tudo. Eu mudei até os divertimentos,
eu retirei uma série de coisas, eu mudei meu filho de escola, ele já não anda com certas pessoas, eu tenho cuidado no falar certas coisas, grandes conquistas todas essas, mas o fato é que ele não está, parece que ele está preso, não? Como que o coração pesa e realmente a alma não se eleva. Então o Padre René ele vai mostrando sistematicamente, ou seja, que a pureza é como que um elevar-se, né, às coisas divinas ou mesmo às coisas humanas mais elevadas, às coisas melhores. Então é necessário perceber se o esforço, ou seja, o filho rejeita, ou se a baixa resistência a qualquer contrariedade, né? A forma de tratar com os pais, com os irmãos, já é grosseira. Se tem rendimento baixo também na escola, se não lê, e, bom, tudo isso também poderia vir por outras causas, mas esta somatória, né, podem demonstrar pelas próprias características que talvez o filho também tenha sido ali abalado também neste campo, ou seja, possa estar cada vez maior a desordem da sensualidade e ele não esteja sabendo lidar com as pressões externas e internas. Então, se você ainda não tem filho adolescente, tem tempo de antes ir educando a criança para ela saber realmente lutar e se dominar. Mas se você já tem adolescente, também precisa lançar mão de uma série de coisas que nós vamos também explicitar melhor depois sobre a questão da caridade, porque a caridade aqui apresentada, ela é como um remédio para os problemas da castidade. Ou seja, se a coisa está desordenada, um modo é de levá-lo a sair de si mesmo, porque o jovem que vai se enfronhando nos erros da desordem, ou seja, dos pecados contra a castidade, ele vai se fechando, só pensa em si mesmo, se tornando um egoísta. E justamente a caridade é essa saída de si mesmo. Inclusive, você percebe que o resultado final, ou seja, o homem puro, é aquele homem que se debruça, aquele homem que se entrega por total aos demais. E um dito isso em muitas obras dos padres do deserto, né? Mostrando, ou seja, aquele homem incansável, intenso, de um amor pelos demais e tal, ele foi se purificando, ele foi ordenando o amor verdadeiro e não mais se deixando levar por coisas que são aparentes, né? Que estão apelando para que o homem realmente não chegue à maturidade, né? Muito bem. Mas então, aqui o padre ele vai colocar alguns pontos ao responder a seguinte questão: como se deve proceder para inspirar o pudor nas crianças, né? E ele vai apontar então 5 itens, né? Desses 5, nós vamos nos deter aqui então um pouquinho para ver algumas coisas que às vezes não são percebidas, mesmo dentro de casa. Então vamos ver aqui com um pouquinho de atenção. Tem que ensinar, né? Ensinar-lhes desde a mais tenra idade a retirarem-se das vistas em certas circunstâncias. Olha, existe aquela curiosidade própria do pecado original, da desordem, né, da sensualidade. Mas temos que chegar antes, ajudar as crianças a terem domínio, a realmente ver, se dedicar, ou seja, ver, né, o que é belo, é verdadeiro, o que é justo, honroso, louvável. Assim diz São Paulo no capítulo 4, versículo 8, né, da carta aos Filipenses, falar o que deve ocupar a mente. Mas essa mente, ela já está ocupada dessas ideias maiores porque ele foi se livrando. Então, como é que ele vai se livrando? Como é que a mente vai se ocupar das coisas honrosas, verdadeiras, puras, justas e tal? Justamente se a gente vai tomando cuidado dos pequenos detalhes à volta das nossas crianças e também ajudando a própria criança
a que ela tenha essa delicadeza, né? Ele vai falar, então, proscrever a nudez. Olha, antigamente nós vimos na educação de uma criança que quando os pais já falavam para as crianças levar para o banheiro as suas roupas e já saírem, então, depois do banho já vestidas, né? Mesmo isso entre os irmãos. Os pais não saíam de toalha do banheiro, né? Ainda mais às vezes numa casa pequena, que é realidade nossa hoje em dia, né? Porque, enfim, podia ser ali, de repente pego numa brincadeira dos seus filhos esconderem embaixo da cama, do armário, ou mesmo realmente acabar cruzando com os filhos, porque às vezes também a realidade de muitos pais que não tem banheiro privativo, né? E tem as formas da pessoa, né? Então ele vai falar não só proscrever a nudez, né? Mas ensinem-se as crianças a nunca se mostrarem seminuas. Então a própria vestimenta delas, mas também as nossas, né? O devido cuidado, né? E se alguém já nesse momento achar que um pouco de exagero isso, olha, nós podemos voltar ali à aparição de Fátima, Nossa Senhora, você vai encontrar isso nas memórias da irmã Lúcia, investigue sobre isso. A Virgem Santíssima mostrando aos pais que muito para frente, daquele tempo para cá, né, se afetaria no campo da castidade, as modas, os modos, né, e que esses modos grosseiros já expressam uma sociedade que é dominada, né? Ou seja, que ela é uma sociedade já hipersexualizada, uma sociedade então rebaixada, uma sociedade secularizada, dessacralizada de suas raízes, verdadeiramente raízes cristãs, né? Que querem levar o homem intelectualmente, culturalmente e especialmente de forma espiritual. Então, são delicadezas, né? Essas delicadezas, elas, né, na sua estrutura, acabam preservando a própria criança. Procure-se evitar, inclusive ele fala de tomar posições indecorosas, indecentes, né? Ajudá-la, ou seja, nós estamos falando aqui não é simplesmente de represar um controle das posturas, né? Mas ajudar, né, que o corpo, né, o nosso corpo, a criança, vá conquistando, né, a si mesmo de tal modo que ele saiba preservar a si mesmo e se preservar dos demais também. O quinto passo ele vai falar, né, sobre outros cuidados também em relação ao corpo. Então, isso é no primeiro momento, né? O padre ele vai aprofundar isso muitíssimo. Mas aqui ele está falando sobre o pudor, ou seja, esse detalhe que faz com que a criança já vá aprendendo a se guardar, né? E não se deixar realmente levar por esta sociedade que vem dizendo que a gente tem que se mostrar, que tudo realmente é aparência, que o quanto o que é bonito é para ser visto, né? E falar isso não só das meninas, mas também mesmo para os homens também, quer levar os homens sempre à exterioridade, não à interioridade. E nós precisamos educar as crianças para que esse homem externo ceda ao homem interior. Lembrando que muitos pais santos, como os pais Santa Teresinha, educaram suas filhas assim. Nós vamos encontrando, né, em livros como A História de uma Família, né, que conta a história do lar dos pais Santa Teresinha, ou outras obras, as cartas deles, você vê como havia uma delicadeza, né? O amor ele fica claro justamente pela delicadeza, pelos detalhes. A falta dele também, ou seja, é aquele acúmulo de indelicadezas e que depois chega a um momento mais sério, mais grave, mais duro também, de grosserias, por exemplo, entre os casais, né? Agora, veja, muito se fala, né, que nós temos que antecipar as conversas com as crianças
antes que os amigos e os meios tratem desses assuntos com elas. Isso não é bem verdade. Dentro do Catecismo da Educação, nós podemos ver que não. Ou seja, não é este o caminho. E um olhar muito superficial poderia nos dar uma falsa ideia de que nós estamos fugindo do assunto ou que é um puritanismo, que podemos cair no exagero, de colocá-lo numa bolha, de desprepará-lo. Ainda mais para muitos de nós católicos, chega uma ideia de que nós temos quase que naturalizar estas ideias, né? Mas não se vê realmente com a devida delicadeza como realmente ajudar os filhos a aprender a amar, né? Ou seja, como realmente deve amar. E que é um processo realmente de uma vida, mas se nossas crianças não verem em nós, que nós mesmos temos todo um cuidado, né? E que a nossa vida em casa não se resume a exterioridades, a buscas de coisas efêmeras, as nossas conversas, tal, ficará difícil realmente dela encontrar. Ela precisa de um eco, ela precisa de ver que todos, né, realmente se guardam para Deus, né? Aqui ainda, o padre, logo no início, né, ele diz que ele vai falar sobre a natureza da sensualidade, os seus estragos, os meios a empregar para salvaguardar as crianças e o que é preciso, então, para empregar para reparar a pureza. Então, estou só citando isso para que cada um possa se debruçar neste capítulo. Ele é bastante importante, porque depois ele vai deixar muitos estragos, entre eles o processo de embotamento da inteligência. Então ele acaba queimando etapas de forma precoce e no momento em que seria importante, às vezes dos 11 aos 14, até que possa se estender aos seus 17 anos de idade. Se ele é muito afetado nesse período, então isso o prejudica nos estudos, se prejudica no relacionamento com as pessoas e o prejudica na vida espiritual. Então, não é um pequeno estrago. É lógico que o orgulho, todos os outros defeitos, eles são importantes. O orgulho é bastante também importante dar não só um olhar, mas meditar muito sobre ele. Mas o da sensualidade é necessário realmente gastar mais tempo. Linkando com o que nós já tínhamos falado sobre autoridade, né, na última aula, e com esta aula que nós estamos falando sobre sensualidade, eu me recordei de ter lido um livro que falava sobre o colapso da autoridade, e o autor, ele tem uma expressão interessante, e depois eu vou explicar por que de trazer essa ideia, de como a ligação que tem com a questão da sensualidade. Ele fala assim: os jovens adultos, né, se acostumaram, né, ele afirma, a confiar em critérios intencionalizados de autoafirmação, de se validar a si mesmos, né? O resultado disto é a centralidade no que fazem e o que conseguem, em lugar daquilo que deveria ser o ser, né? Ou seja, do que são e de seu caráter. Muito bem colocado, ou seja, a análise desse autor é muito válida, porque justamente dentro da perspectiva atual, o que é mais importante e deve ser buscado ou seja, esse se mostrar, aparecer, as conquistas, né? E elas estão centradas, ou seja, elas estão deslocadas, elas estão centradas na exterioridade e não no interior. Justamente quando o Padre René vai falar do problema da sensualidade, é justamente por isso, ou seja, nós vamos sendo como que conduzidos, né, por estas falsas ideias, né, a esta vida exterior,
nos desacostumamos. E o jovem pode se desacostumar de tal modo que ele realmente tenha muita dificuldade de entender seus sentimentos, de ter um discernimento, né, através de critérios claros, verdadeiros, né, morais, né, e realmente perceber como lidar com uma tentação, entender que talvez é ele próprio que se coloca em ocasião, que ele já foi se afetando de tal modo que, ou seja, ele deveria ter mudado certas circunstâncias, que às vezes é ele próprio quem se coloca deste modo, né? Então precisamos ajudá-lo a se vencer, né? Porque o entorno dele grita, né, e chama a atenção para os prazeres, né? O fim das coisas é só obter prazer. E de fato o que acontece é que ele vai acabar se realmente submeter a esses estímulos externos, a um sofrimento do qual ele não vai compreender. Ele é vítima, vai se fragilizando e termina sendo uma pessoa bastante grosseira, com inúmeras dificuldades. Então esse capítulo é muito importante. Aqui eu estou descrevendo um pouco das ideias que o padre vai abordar dentro do capítulo da sensualidade. Então, nós vamos continuar. Aqui fazemos uma parada de ideias para não estender muito e até para que você então possa meditar, ouvir. Você vai ter esse vídeo aqui sempre na área de membros, vai poder acessá-lo e então pensar, tomar nota, né? Refletir um pouco sobre o seu lar, sobre esses cuidados que nós precisamos ter, nós mesmos, pais, com os nossos filhos. Antes de terminar, só me passa pela mente, os pais às vezes eles não notam, né? Ou seja, no relacionamento, ou seja, no contato esposa-esposa, na frente dos filhos. E de fato as reações das crianças são bem interessantes, ou seja, os pais às vezes são muito afetivos, né? E o que acontece, você vê que a criança às vezes entra no meio dos pais, assim, olhando um para o outro e perguntando, você me ama? E quer toda hora abraçar, ou faz cara assim, tá de nojo, né? Então é interessante perceber que a criança, né, ela está às vezes sinalizando para a gente se nós estamos nos equivocando às vezes, um pouco de exagero, né? E não sabemos realmente expressar o amor de outras formas mais delicadas. Isso se trata de educar as nossas crianças para amar, né? Aprender realmente a ganhar-se, né? Então, tomar cuidado, marido e mulher, em todas as delicadezas no lar. Isso não é um exagero. Então, tenha atenção nesse capítulo e nós vamos então continuar no próximo vídeo. Vamos dar continuidade ao tratamento particular de diversos defeitos sobre a sensualidade que o Padre René, nessa obra, o Catecismo da Educação, nos explica de modo tão aprofundado. Ele vai dizer então aqui que os prazeres sensíveis desordenados impedem o uso da razão de três maneiras. A perturbam, nos faz obscurecer e as paralisa. Esses três aspectos o padre vai destrinchar e nos diz assim, de que forma que ela fica perturbada. A imaginação, atormentada pelos fantasmas impuros, não sabe libertar-se e arrasta o espírito por sendas vergonhosas. A criança sensual é melancólica, é distraída, pouco trabalha, pouco se aplica. A alma materializa-se, confunde-se com os órgãos, gastando dessa forma toda a atividade física. Bom, mais claro que isso é impossível, né? Veja, então é interessante ver nessa descrição, ou seja, se a criança realmente, ou seja, mais fechada, mais distraída,
pouco esforço, preguiçosa, não ajuda, a gente chama para poder, olha, ajuda aqui a sua mãe e tal, já estou indo, e aí você vê a justificativa, que eu estou assistindo um capítulo da novelinha, enfim, ou tá no videogame, ou tô cansado e tudo mais, tal, tá sempre cansado o jovem. É interessante perceber isso. É a expressão justamente pode ser, né, de que há algum problema neste campo, uma desordem. Por isso que ele classifica, né, a perturba, né, como há uma desordem. Né? A imaginação, ela está ali atormentada. Né? Por que a imaginação? A imaginação está assim, segundo o Padre René, porque ela já está encharcada, né, de imagens retidas pela memória, de tanto estímulo à sensualidade. Então, como a memória está encharcada, a imaginação fica ali perturbada. E ela perturbada por tudo aquilo que ela vai se recordando, né, a afeta, a mantém refém e presa. Aí ele continua, né? Obscurecem-na. A sensualidade é um fogo que devora, mas não inflama, defuma, não ilumina, cega. Essa expressão é dita por Pedro de Blois. Então, a sensualidade, ela faz com que a mente realmente fique cega. Ela não veja as coisas belas. Ela vai perdendo a sua luminosidade. Por isso que ela vai obscurecendo, né? Vai se fechando em si mesma, na falsidade aquele, entre aspas, amor, né? Que não tem em si, né, realmente o amor verdadeiro, e vai realmente se consumindo, né? Ou seja, ela permanece assim fechada. E a paralisa. O espírito, nas práticas vergonhosas da sensualidade, perde a sua energia, o seu vigor, a sua delicadeza e a sua graça. A palavra aqui delicadeza é muito apropriada, justamente porque a criança menor, que ainda não foi afetada por essa desordem, né, da sensualidade, ela ainda tem um trato com os pais de carinho, de respeito, de quase veneração para com os pais. E não é simplesmente porque elas estão crescendo, estão na adolescência. As pessoas têm uma tendência a responder que não, é um adolescente, e por ser adolescente então é mais independente, e como independente é natural que seja assim. Não, há muitos jovens adolescentes de bons lares, de famílias sólidas, atentas, que a gente conhece na vida ou mesmo na própria leitura, né? Quando se fala de grandes famílias, assim, que cuidaram, que zelaram pelas suas crianças, né? E que tiveram atenção para esse aspecto, e que eles também sofreram dificuldades, mas não perderam essa delicadeza no trato. Então, é possível sim que ele chegue à adolescência e não seja mal educado. Enervado por vis prazeres, mergulhado na lama dos sentidos, embota-se, entorpece-se, atola-se na preguiça e no torpor. Bom, de uma forma ou outra eu realmente já falei bastante sobre isso, mas ele fica paralisado, né? Maravilhado, estupefato, assaltado, né, por aquele excesso de que os sentidos estão já encharcados. E ele busca, né, cada vez mais busca os mesmos estímulos e não faz outra coisa. Por isso que disse no vídeo anterior, pode ser que o baixo rendimento, não necessariamente o baixo rendimento de um aluno tenha a ver com a sensualidade, mas pode ter, né? Porque justamente pode estar sinalizando
que ele está distraído, que ele está uma vida dissoluta, uma vida realmente cada vez mais desregrada, né? Então precisamos olhar os amigos, né, do que falam, os gostos, você vê gostos cada vez piores, tipo de músicas e cada vez mais fechados em si mesmo. Então esse é um sinal. A preguiça realmente é um dos maiores, mas não é o único. Depois ele vai continuar e tem uma descrição muito bela que ele tenta mostrar, fazer um paralelo, um jovem vicioso e um outro de coração puro, né? Eu não vou ler inteira, você vai poder ler com calma. Eu vou só aqui então retirar dessa fala alguns trechos que me chamam a atenção e que vale a pena a gente se debruçar, né? Um é egoísta e o outro é generoso. Logo no início ele começa assim: um é egoísta e o outro é generoso. Você vê que a criança, quando ainda é pequena, ela quer ajudar, ela quer fazer as coisas, né? E a gente pensa que é um mero costume de fazê-la acostumar-se a ajudar em casa. É necessário ajudar a criança, a educar a criança, né, a ser também útil em casa, né? Mas é interessante que ele é generoso, ele dá, né? Dá mais, né? Só que não é possível dar o que não se tem. Então o problema é que quando chegam à juventude, se eles não têm internamente ferramentas para lutar, para entender seus hormônios, o que está acontecendo e saibam realmente rejeitar, saibam lidar com as situações, o que acontece é que por essa carência de que ele não tem esses instrumentos, ele acaba sucumbindo. Então, os pais pensam que eles deveriam falar sobre certos assuntos de atividade sexual. Não é essa a questão, né? Não é disso. Isso não é educação para o amor. Ajudá-lo a entender, né? A entender essa luta, porque somos a igreja militante, estamos em luta, né? E é uma verdadeira batalha espiritual. Então, saber educar os filhos, né, para as coisas do alto é um processo. Nós precisamos aprender. Este livro é para isso. Ele vai ter um capítulo sobre a educação sobrenatural, mas você vê que quando ela chega de maneira tardia, o problema é justamente porque antes deveriam ter tido alguns cuidados. Porém, não se desespere. Se chegou tardiamente, ele também tem aqui como lutar para que ele possa se recuperar, né? Mas depois ele vai falar assim, né? Se a tendência depravada prevalece, o coração murcha pouco a pouco e já não sente as alegrias simples, né? Não se dedica por ninguém, acaba por não pulsar senão para dar curso ao sangue e marcar as horas desse tempo vergonhoso cuja fuga a devassidão precipita. Alegrias simples. Então, por que está no mundo virtual? Por que está isolado? É justamente porque as alegrias das coisas simples elas já foram que estão assim noveadas, uma coisa distante e parece que ela não tem mais prazer, né? Então busca-se só o prazer, né, do ventre, né, porque gula e luxúria caminham juntas, né? E vai ficando cada vez inclusive mais vaidoso. Então elas caminham juntas. A atenção para esse aspecto da própria simplicidade, da beleza e da verdade deve chamar a atenção dos pais para ver se os entretenimentos, os divertimentos, eles são só voltados a uma saída para comer alguma coisa, para, enfim, divertimentos como esse. Vamos para cinemas, vamos para isso. Só consumir coisas, né? E se ele não aprendeu dos pais, né, a ver a beleza de coisas simples, que não, inclusive nem custam, né? Ou seja, estar no contato com a natureza, o aproveitar, né, com a da natureza, ali não é só brincar, né, mas aprender com isso. Ver que o descanso ele também tem
a ver com uma educação. Precisamos educar as crianças que não é simplesmente consumir coisas, senão nós estamos sempre falando na mesma linha de prazeres. Não há problema em estar em família e comermos alguma coisa maravilhosa em alguns momentos. O problema é quando é simplesmente isso, né? E eles não têm realmente pequenas coisas. Nós não temos contato, às vezes não levamos as crianças a ter contato com as debilidades humanas, às vezes com um idoso que tem problema de saúde, com a deficiência e tal. E isso não é demagogia, ou seja, as crianças tendo contato com essas realidades, elas vão abrindo os horizontes, né? Ou seja, elas vão vendo realidades maiores que não é simplesmente um fechar-se em conquistar coisas e nas aparências, né? Então, nós precisamos olhar os divertimentos, o dia a dia do lar e também como nós expressamos para os nossos filhos os critérios dos relacionamentos com as pessoas. Para então terminar aqui, a sensualidade destrói a sinceridade, porque o vício é dissimulado, né? Então, às vezes as pessoas também perguntam, né? Felipe, meu filho já mente muito. E às vezes eu mesmo digo, bom, pode ser que tudo à sua volta sempre seja de que não há verdade. Os pais mentem também, ele pega em pequenas incoerências, ou os pais em pequenas incoerências, mas também porque a vergonha do que está fazendo, né, do que está acontecendo, não saber lidar, não encontra as ferramentas, não foi educado para isso, ele vai se fechando e tem dificuldades em expressar. Por isso, nós precisamos ter contato, né, ou seja, com um bom sacerdote, que ele possa também ver que os pais se confessam com frequência, ajudar o filho a aprender com realmente o quanto o pecado que está glamorizado hoje na sua sociedade, especialmente da sensualidade, né, precisa ser bem cuidado. Essa luta com o auxílio dos sacramentos, o contato, então, inclusive com esse padre, para que o filho ele também tenha as armas não só, digamos, naturais, ou seja, como ele tem que lidar consigo mesmo, mas também com as armas espirituais, porque, inclusive, não teria sentido falar de uma educação para o amor de maneira que não sobrenatural, né? Não existe isso. Então, precisamos linkar com a vida sacramental. Muito bem, nós terminamos aqui este capítulo, né? Eu tinha feito aquela parada para simplesmente pensar alguma dessas características, né, que o padre então falava, né, que obscurece, paralisa, vai como que entorpecendo, né, vai tornando cega a mente da criança. Então, espero que essa colocação tenha te ajudado, especialmente por um motivo, né? Porque quando o filho chegar à adolescência, se é que já não chegou, né, os pais sentem dificuldade em lidar. E esse capítulo pode te ajudar a realmente encontrar como realmente ajudar os filhos, como educar as crianças, né? Eu não entrei na parte de como restaurar, né, como devolver o organismo a lutar por realmente conseguir que ele volte a um estado de ordem. Isso vai ficar para a leitura de cada um. Meu intuito aqui era que você entendesse que esse capítulo, que também poderia passar despercebido, você poderia ver outras coisas, e ele é muito mais importante do que a gente possa imaginar. E também por um outro motivo que me veio à mente, né? Não só porque a gente tem essas dificuldades de como saber lidar com a situação, mas porque também nós não percebemos que às vezes a causa maior de tantas coisas que a gente está percebendo nos filhos tenha a ver com a sensualização, com os sentidos estarem desgovernados. Então, esse é o motivo maior desta aula. Então, te vejo na próxima aula, né? Nós vamos aí para uma terceira aula e como você
vai perceber, eu me propus a fazermos 5 aulas, mas vocês vão receber algumas aulas extras, né? Porque eu vou destrinchar um pouquinho mais uma ou outra que acredito que seja importante, né? Para não ficar também muito superficial. Então, um abraço a todos e nos vemos então na terceira aula. Até mais!